Bora, galera, mais uma live aí, a nossa live 4, a live que vai fazer o resumo, né, das nossas redações. Nosso canal MBR aí está começando a transmissão, nosso canal GTBC também, no Instagram e o MBR no Facebook. A gente vai fazer essa transmissão aí agora para fazer, na verdade, um resumo de todas as nossas transmissões, nossas 3 lives anteriores. A gente falou de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A gente passou uma live inteira falando de introduções, que está aí no YouTube, no Facebook. Você pode procurar aí no GTBC, canal MBR também, já tem essas transmissões. Mais uma transmissão para falar somente de desenvolvimento, mais uma live só para falar de conclusão. Estou aqui com o Alessandro aqui, o nosso companheiro colaborador aqui do GTBC. Tamo junto. Nosso Alec Gol vai fazer uma rima pra gente aí, eu vou soltar uma rima pra ele aí, bomba, pra ver se esse homem é bom mesmo. Dizem que é bom de bola, vamos ver se é bom de rima. Vamos lá, a nossa redação agora vai fazer, na verdade, a nossa live vai fazer aí um resumo, né, de todos os trabalhos que a gente fez durante a semana, tá? Vê aí se tá ok o áudio do canal MBR do Face, se você puder, tá? E então a gente vai fazendo aí, tem alguém já dando um ok aí, dando um alô pra gente? O pessoal tá entrando, vamos aguardar um pouquinho pra galera entrar. A gente começou na hora, né? Um milagre na nossa administração, né? A gente começou na hora. Também a live a gente sempre começa um pouco mais tarde para dar tempo da galera chegar, né? Se o pessoal estiver cobrando, a gente vem junto. Vamos lá? Dá uma olhada no Face aí para saber se o áudio tá ok. Alguém na linha aí, no pessoal do MBR, João? Também não fiz nenhuma divulgação, né? Aí era só mesmo para poder guardar a transmissão. Tem bastante gente aqui pelo GTBC. Quem for chegando aí vai dando um alô, vai mandando aí ver se tá ok. Tá sim, perfeito. Tá, o áudio tá bom aí? O áudio tá ok? Tá ok aí o áudio? Então vamos lá, vamos começar a nossa pausa para o café de 2 segundos. 1, 2. Vamos lá. A gente vai fazer um resumo, como eu havia dito, de nossas 3 últimas aulas, né? Que uma que eu falei de introdução, outra que eu falei de desenvolvimento e outra que eu falei de conclusão. É assunto simples, não tem nenhum problema, né? A gente já trabalhou com isso aí, já viu que tudo é bem organizado, tudo é bem esquematizado. Então vamos lá para o nosso resumão Rapidex para a gente não perder. Quem não está aí, galera do GTBC, curte aí a nossa página do canal MBR. Quem for do MBR, curte aí a página do canal GTBC para dar essa força para a gente. Vamos lá. A introdução, como a gente tinha falado nas outras aulas, né, trabalha com o início de qualquer história que a gente for contar, de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Quando a gente vai se apresentar a alguém, mesmo sem que conheça essa pessoa, mesmo, claro, a gente vai se apresentar para uma pessoa que a gente não conhece para falar de um tema que ela pré-determinou. O que quer dizer isso? A gente vai falar num papel, vai colocar no papel, vai expor numa folha de papel um tema, vai falar sobre um tema, vai dissertar sobre um tema, daquilo que a pessoa que vai corrigir vai verificar se a gente tem conhecimento ou não, né? Ou sim, então a gente precisa ser bastante polido, bastante educado, ao mesmo tempo inovador, sem também inventar demais para não fugir do tema, nem fugir também das normas, né? De uma norma pré-determinada aí de dissertação, para que também não caia não fuja da coesão e coerência. Por exemplo, Alessandro vem aqui em casa, quando ele chega, se ele já chegar chutando a porta e gritando, dando um belo de um grito, não é uma coisa inovadora, é uma coisa assustadora. Então não vai convencer ninguém, vai convencer uma falta de educação sobre aquilo que ela, no caso que ele acha que é normal, né? Ninguém vai achar normal a pessoa entrar na casa do outro gritando. Então como é que a gente faz? A gente bate na porta, alô, boa tarde, bom dia, boa madrugada,
tudo bem? Alessandro aqui, estou entrando, tal. Opa, a pessoa entra, tudo bem com você? Aí a pessoa por educação fala como? Deseja uma água, aí a pessoa senta com água. Então é um protocolo, né, que as pessoas têm quando vai visitar a casa de alguém. Se tiver alguém da casa, oi, boa noite, tudo bem? Bom dia. Então tem um protocolo para isso. A dissertação é a mesma coisa. Quando você começa uma dissertação, você precisa usar as palavras-chave, né, para determinado tema. Qual o tema que a gente trabalhou na nossa dissertação? Vamos falar, a gente falou do bullying, né? Então a gente precisa falar de algo sobre o bullying. Se for o tema, for bullying, né? Se o tema for outra coisa, você vai falar, começa a falar exatamente de outra coisa. A gente vai ter aí 30 linhas, normalmente os concursos predeterminam 30 linhas para uma dissertação. 30 linhas. Então a gente vai gastar quantas linhas para fazer uma dissertação? São 30. Chuta aí, Alessandro. A gente vai gastar 28 linhas para fazer uma introdução? Vai gastar 50 linhas ou vai gastar 6 linhas para falar da introdução? 6. Tá vendo? Ó? Difícil pra caramba. Então, 6 linhas para falar da introdução. A introdução é que abre a redação. Isso, é aquela coisa que começa a dissertação. É aquilo que começa, né? Que faz o início. Então, quando a gente faz esse início, a gente precisa, tem 6 linhas para começar ali, se apresentar e mostrar para que veio, né? Eu tenho que dizer, ó, eu vim, a gente chega na casa de alguém, fala, oi amigo, tudo bem? Aí a pessoa tem um protocolo de receber a pessoa, conversar, e aí eu venho dizer para que eu vim, né? Não vou chegar aqui, a não ser que foi convidada, mas se não foi convidada, precisa dizer para que eu vim, né? Tipo assim, oi, eu vim aqui porque eu preciso de um favor, eu preciso de dinheiro, eu preciso vir te visitar, vim ver você, vim saber como é que você está, vim ver sua família, vim, dar uma notícia, vim dizer que eu sou seu filho e em um casamento anterior aí eu tomo surdo demais, não, brincadeira. Então, a pessoa me dizer assim, eu preciso dar um motivo para que eu venha aqui dizer aquilo ali. Aí, essa parte a gente gasta para quê? No final, para falar dos subtemas, no início, né, na introdução. Então, como toda dissertação, tem a introdução da introdução, eu preciso dizer ali o que eu estou fazendo, e nas primeiras 2 linhas eu comento. Eu falo, né, sobre o início do bullying. Eu falo algo sobre o bullying, o conceito de bullying. Eu primeiro preparo a pessoa ali para falar do bullying. Eu falo, olha, no Brasil, ou então, na sociedade, nas escolas, há um problema que vem afligindo, né, os pais e mestres, a gente não fala em pais, a gente fala responsáveis, né, e professores, né, um problema que tem causado moléstias aí à sociedade, consequências graves da sociedade, que é o bullying. Pronto. Primeiro eu apresentei ali o que é o bullying. Depois eu vou falar do conceito daquele tema que a gente trabalhou. Primeiro eu faço uma leve apresentação, não usando o tema, muito assim, o bullying é uma porcaria. Eu não gosto de bullying. Bullying, primeiro que você não vai falar na primeira pessoa, nem dar nenhum adjetivo. Mesmo o bullying sendo uma coisa que nós não queremos em nossas vidas. Ela fala assim, bullying é uma coisa muito chata. Meu Deus, eu tenho um vizinho lá em casa, meu Deus, aquele menino sofre. Aí começa a contar a história, pessoal, não é para usar nada pessoal. Primeiro você vai fazer uma leve apresentação, lembrando, sempre impessoal e sempre imparcial. Né? Impessoal, não é você imparcial porque você não está se posicionando ali negativamente ou positivamente sobre aquilo. Você vai dissertar sobre os fatos que estão sendo acontecidos. Lembre-se, primeiro vem os fatos, depois as interpretações e as opiniões, para evitar botar como é que eu falo, o cavalo na frente do boi, que a pessoa fala? A carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois. Eu sou bom de ditado, eu sempre erro. Então, quando você vai colocando, para você não colocar a carroça na frente dos bois, você vai falar o quê? Primeiro você apresenta falando de uma maneira polida, imparcial, impessoal, usando palavras de maneira, né, voltadas para uma boa dicção. Ou seja, você está falando ali, você não vai falar assim, rapaz, vírgula, bullying é uma merda, bullying é uma porcaria. Eu sou um negócio de bullying, não é comigo não. Não é sua opinião própria. Né? Não é a sua opinião própria. Você pode até estar correto naquele pensamento, naquela retórica, mas você está conversando com uma pessoa que você nunca viu. Você está apresentando um texto escrito para uma pessoa que nunca viu. O ato de dissertar também passa pela impessoalidade.
pela sua imparcialidade, então você vai colocar ali é o quê? Porque que é impessoal e imparcial, gente? Impessoal, eu não estou me metendo naquilo. Imparcial também não faz parte do meu, eu não estou colocando minhas opiniões ali. Vamos lá, aí você vai e coloca o bullying. Bullying é uma coisa ruim, bullying é algo, não, desculpa, bullying vai expor primeiro algo que está acontecendo na sociedade sobre bullying, depois você vai e coloca o conceito de bullying. Depois do conceito de bullying, você vai expor ali o motivo de que você começou a falar do bullying. Primeiro porque é o tema, né? Depois você vai apresentar agora os subtemas. Tudo isso dentro da introdução. Não caiam no erro de deixar para colocar os subtemas, de falar sobre o subtema na hora do desenvolvimento. Fale no início. Porque quando a gente vai, quando entra uma pessoa, mesmo quando você está, não sei se vocês já viram a apresentação de alguma coisa, aí uma pessoa está saindo, já imaginou uma pessoa está ali falando, aí sai, entra outra, que você não sabe quem é, quem está chegando aí. Esperar a pessoa se apresentar, não. Quando você sai, você fala, olha, eu estou saindo aqui agora, e agora quem vai falar no meu lugar aqui é Alessandro. Aí você, Alessandro, entra e fala, depois, agora eu vou passar a palavra para Leandro. Você sempre deixa um pouquinho para falar quem vem a seguir. Então, é que nem quando a gente está assistindo programas, as televisões acabam agora, quando está falando assim, aí aparece aquele tag embaixo, a seguir o programa que vem, aí você já sabe que depois daquele programa vem um programa a seguir. Então, quando você termina a dissertação, a introdução, você vai falar dos desenvolvimentos, você vai falar do subtema. Como é que a gente vai falar do desenvolvimento? Apresentando o subtema. É bom que sempre apresente 3. Eu forço sempre 3 dos meus alunos, né? Um abraço aí para a galera aí, Flávio e José Nilton, né? Que está com a gente aí nessa batalha para aprovação em concurso. Eu sempre forço para 3, porque é melhor sempre jogar para o mais. A gente jogar para o máximo. O risco que a gente tem que correr é o máximo, não o mínimo. Não é jogar para 20 linhas, que é o mínimo que eles pedem, ou 10 linhas. Nem jogar para 30. Sempre para o final. Você tem que esticar ao máximo. Não é esticar para encher linguiça, é esticar com ideias. Colocar muita ideia. Porque é uma redação robusta. Uma redação com muitas ideias simples ao mesmo tempo, né? E sem nenhum nada inconsistente. Para a gente não cair no problema da coesão e da coerência. A gente sempre fala coesão e coerência é a mesma coisa no final. Né? A coesão é uma coisa, a coerência é outra. Mas no final é a mesma coisa. Coesão é algo fechado. Coerência é aquela coisa de é algo a ver ou não. Coesão é para ver se fica uma coisa sem nexo. Coerência é para saber se os pontos que você está colocando têm ligação um com o outro. No final vai dar a mesma coisa. Né? Não é diferente, mas é só para uma análise muito mais precisa para saber se tem uma diferença. Então, aí a gente vai falar dos subtemas, a gente apresenta, deixa 2 linhas para falar para a apresentação do tema, 2 linhas para falar sobre o conceito do tema e 2 linhas para falar sobre o desenvolvimento, que a gente vai falar do ponto A, B e C, ou seja, dos temas que a gente vai desenvolver. Né? Se eu vou falar do tema A, B e C, eu preciso olhar se é uma coisa ligada com a outra, uma ordem cronológica, né? Para falar uma coisa para levar a outra. Algo, se eu vou expor 3 temas sobre o bullying, ou 3 temas sobre qualquer outra coisa, eu preciso saber se esses 3 temas também têm ligações entre si. Que aí é bom que a redação fica mais coesa possível. Não fica uma coisa sem nexo. Né? Então eu preciso, é como se eu pegasse aqui um biscoito aqui, ó, partir esse biscoito, ó, em 2 partes. Eu vou falar desse primeiro e desse depois. Eu preciso colocar ele de uma maneira que fique fechadinho aí. Preciso saber que uma coisa encaixa aí, encaixou. Se eu quebrar em 3 pedaços, eu preciso saber que esse aqui colou nesse e esse colou nesse. Educação artística eu vou longe aqui. Aí eu preciso saber 3 pontos aqui, encaixou no outro. Eu falo de um, de outro, de outro. Para os 3 no final ficar, como diz o pessoal no futebol fala, né? Ficou redondinho, né? A bola bem redonda. O conceito de bola redonda, toda bola é redonda, mas quando fala bola redonda é quando você, um passe bom, um passe em triangulação para você receber lá, pronto, o cara deu uma bola boa. Quando a bola é quadrada é quando? Velho, é aquela bola quadrada que ninguém sabe onde vai. Então, quando a bola vem quadrada, para evitar o passe ruim. Né? Então, eu preciso dar o passe. É como se cada parágrafo daquele ali fosse um passe, o cara passa para o outro, passou redondo. Joga fácil. Para quê? Para no final você ter um bom
para melhorar o seu final. Porque aí sua conclusão vai ficar boa se o início for bem. Tem um ditado que fala, quando começa perfeito, termina perfeito. Se começar ruim, vai terminar ruim. Você não vai conseguir ajeitar um negócio que está muito difícil. E ainda assim, se você fizer ruim, você já perdeu o ponto. Você tem que desfazer tudo aquilo que você... E ainda contar com a misericórdia da pessoa que está corrigindo a redação, para saber se está bem corrigido ou não. Eu acho que, eu penso assim, que uma redação, pelo menos no tempo que eu estudava, era uma matéria que eu me destacava um pouco, eu começava, igual você falou, apresentando, no meio eu contava mais ou menos, falava sobre o assunto, e no final tentava fechar com chave de ouro, para a pessoa que lê ter uma compreensão maior sobre o que eu estava falando. Porque tem gente que faz redação assim. Tem gente que faz redação assim, fecha o olho, é como se passasse um corredor. Todo mundo fala isso, quem tem dificuldade de redação. É um corredor de um trem fantasma, que a pessoa fecha o olho e sai correndo assim, para chegar no final. O que der, deu, velho. O importante é chegar no final. Cheguei no final, muita gente nem chega, viu? Então, dissertação precisa ter uma linha cronológica daquilo ali. Eu preciso ter uma linha de raciocínio. Eu primeiro vou falar disso, para chegar nisso e chegar naquilo. E na conclusão você expõe que você vai falar, falou disso, chegou nisso, chegou naquilo, aí você vai falar na conclusão. Para melhorar eu preciso tanto. Por exemplo, uma sugestão que eu dou, caso o tema caia bullying, né? Se você estiver assistindo aí e cair em alguma coisa parecida com bullying, problemas escolares, etc., você fala. Primeiro você apresenta que é um problema social que passa por fatores sociais que são discriminação racial, gênero e a questão financeira. Religiosa também, né? Física também. Física, porque primeiro quando a gente fala da discriminação racial, a gente pode incluir ali também raça, cor, gênero, aspecto físico, que aí tem a questão de pele, de físico, se a pessoa é muito magra, muito gorda, é careca que nem eu, sou lindo na verdade, né? Mas assim, uma pessoa é careca, a pessoa é peluda, tem criança que é muito peluda, nos braços peludo, né? Tem criança que desenvolve mais rápido aquilo ali, os meninos já brincam, tem criança que é um pouco mais cheinha, tem criança que é bem magrelinha, né? E aí a gente brinca, né? Eu dou aula aí há pelo menos 700 anos, eu vejo as crianças brincando umas com as outras, dando apelidos assim, eu falo, gente, vamos brincar, mas brinca com uma pessoa, aceite aquilo ali, não brinca com uma coisa que a pessoa não aceite. Porque tem aquela coisa, não pode brincar, muitos professores levam isso muito a sério, não pode tocar na outra, não pode não. A pessoa aceitou a brincadeira, gostou da brincadeira, tá ali levando na zoeira, tá brincando, o gordinho, todo mundo, o gordinho tá ligando, gordinho, ele tá aceitando aquilo ali, não tá, então não brinca, porque o bom é estar todo mundo junto ali, tá todo mundo feliz, animado, não é uma coisa que ofenda, machuque aquela pessoa, aí fica chato, aí perde a graça. Eu conscientizo os meninos disso. Tá, o menino gostou, vocês viram que ele gostou, não, faz uma coisa que o menino gostar, ou pelo menos não se importar, tá ali brincando, se divertindo, não precisa humilhar a pessoa. Depois essa pessoa cresce, ela vai falar, o cara guardou mágoa, nada a ver, tudo a ver. Vocês sacanearam o menino a infância toda, e quer que a pessoa tenha consciência para aceitar aquilo ali, a pessoa normalmente não vai aceitar. A pessoa precisa brincar, mas com respeito, né? Se não ofender. Aí a gente vai ter que dar emprego para psicólogo, não, vai ter que estar todo mundo, né? Brincadeira aí, respeito aos psicólogos. Então, a gente fecha a introdução falando dos temas que estão relacionados um ao outro ali, tá? Os psicólogos agora vão bater. Então a gente entra aí na parte do desenvolvimento, a parte 2 da nossa dissertação. O desenvolvimento é algo bem simples. Já que você fez uma boa introdução, já que você fez uma boa parte de introdução, vai tirar a fotinha nossa aí? Vai tirar, tira logo. Fazer um bastidor. Então pronto. Vai falar de um desenvolvimento, eu preciso armar pelo menos um campo, eu preciso preparar, né, a mesa de jantar para poder servir, né? Então, o que eu vou servir primeiro? Não adianta você fazer uma ótima comida se a mesa estiver suja. Então a introdução é isso, é você preparar o ambiente para o que vai vir. Você deixa, né, a cozinha bem limpa, bem preparada agora, pronto, botei os ingredientes na mesa, agora vamos cozinhar, que é a parte do desenvolvimento, né? É como se você tivesse que fazer uma comida. Você deixa os pratos limpos, as panelas limpas, deixa a cozinha toda arejada, alimento fresco, agora o que a gente vai fazer? Cozinhar.
preparar a comida. Diferente de outras coisas que a gente faz, que não depende, mas para fazer uma boa dissertação você depende de uma boa base. E essa base passa pela boa preparação dela. Qual é a boa preparação dela? A boa preparação da dissertação? Ela passa pela boa introdução. Você preparou, você fez uma boa introdução ali. Começou bem, introduziu bem, apresentou o tema, pronto, para todo mundo, fala para qualquer pessoa. A introdução é a parte mais importante da dissertação, porque se você introduziu mal aquilo ali, você começou a falar coisa a cara, né, E muita gente, a gente fala que não, e aí eu vou falar uma coisa que muitas pessoas que correm em redação vão falar. Elas não vão ler o resto da redação, tá? Logo avisando, muitos vão discordar de mim aqui, professores de português do mundo todo vão falar mentira dele, ele é um mentiroso, ele é um farsante. Olha, o começo já dá descrença do resto. Já dá descrença do papo para isso, mas vai ler. Expectativa, É que nem nessa época de política agora, quando a pessoa chega com aquela chateação falando de política, qualquer política, né? Qualquer coisa de. Ainda mais agora, tem época política. Aí a pessoa já começa a falar, olha, eu tô com um candidato ali, gente boa. Aí você fica pensando, ixi, mas não quero ouvir o resto. No final o cara pode ter falado tanta coisa maravilhosa, mas no final fala, lá vem. Parece que o cara quer vender um produto. E ainda mais nessa época de pandemia, você não tá afim de comprar nada. Você está querendo segurar o dinheiro. Então chega alguém querendo te vender uma coisa cara e desnecessária. Né? Uma fosse uma coisa necessária. Olha, eu tô aqui com um elefante branco maravilhoso para te vender. Ele faz até aquele barulhinho, ó, em casa. Aí você vai ficar assim, meu Deus, onde eu vou botar um elefante branco? A vontade de você dar um pé na bunda da pessoa, você fica assim, eu não vou falar nada não. Então é quando você começa uma dissertação de maneira mal introduzida, com erros de português. Mas agora se falar assim, olha, você que trabalha nessa área, eu estou com uma proposta nova para a sua área, o que você está achando? E junto com essa proposta eu tenho um candidato que vai estar trabalhando em cima disso e tal, aí ela já vai dar outra cara. Já prepara, pelo menos engana a pessoa um pouquinho, né? Tipo assim, então vamos jantar aqui, pelo menos chama para jantar, né? Vamos me convidar para alguma coisa, podem me chamar para jantar, tá, gente? Me apresentar candidato, eu vou jantar na casa de todo mundo. Então, quando vocês forem apresentar algo, isso serve para a vida, tá, gente? Vou falar algo para alguma coisa para alguém. Vai falar, dar uma notícia boa, prepara a pessoa para a notícia, pelo menos, pelo amor de Deus. Então a gente vai fazer uma boa introdução para finalizar isso aí, chegar na parte da dissertação. Aí agora a gente chega na parte de desenvolvimento. Você já apresentou bem, agora a gente desce no desenvolvimento. Desenvolvimento é quando a gente vai falar do assunto que a gente colocou na introdução. Colocou aquele subtema bonitinho ali, seguindo a ordem cronológica, a gente começou a falar da parte social, né, as partes dos fatores, né, de aspecto cor, pele, fator racial. Descemos aqui para falar da parte econômica e por final falando da parte religiosa. Então a gente já falou ponto a ponto, já sabe que um ponto leva a outro e no final catabum joga na conclusão. Então já falamos aí do início, agora vamos descer para o desenvolvimento. O desenvolvimento é mais rápido. Já sabendo que eu estou falando aqui de um ponto a outro, já ficou mais fácil. Primeiro a gente escolheu qual foi o tema que a gente colocou na ordem cronológica, a gente colocou na introdução. Tá? Eu acho que não tem como falar a introdução, que é a parte mais chata. Agora a gente começou a falar do desenvolvimento. Já falamos primeiro do primeiro tema. O primeiro tema que a gente falou, o fator racial e físico. A gente explica que as pessoas, cada ser humano tem o seu biotipo, que as pessoas são assim, então a gente fala coisa óbvia, né? E que as pessoas, no início da vida, as crianças não entendem, podem não entender, a gente vai falar que não entende, pode não entender sobre isso. Quando a gente explica que a pessoa, cada um tem seu tipo, as pessoas podem não entender. Isso gera, né? As crianças acreditam que qualquer fator que não seja considerado ali no seu normal é uma anomalia. Por exemplo, uma criança criada no meio de muitas crianças negras, ele só viu negros na vida dele, e viu uma pessoa branca, ali muito branca, ela vai achar estranho, porque ela nunca viu. É normal, a criança vai se assustar. Ou uma criança branca, no meio de muita gente branca, viu uma criança negra, pessoa que tem pouco acesso à televisão, até porque isso é infância, acesso a brinquedo, a desenho, mas não acesso a pessoas. Nosso país é miscigenado, a gente não vai entender isso, mas se fosse um local assim que não tem acesso, ela vai se assustar, normal,
né? Uma pessoa que está diferente. E ela vai, se for um meio de muitas crianças de uma mesma cor, eu chego em outra cor diferente, muitas crianças de um biotipo e uma pessoa de um biotipo diferente, elas vão achar estranho ali, naquele momento, aquela criança, naquele lugar, porque ele não tem conhecimento. Cabe aos pais, os responsáveis, os mestres, explicar que o mundo tem gente para tudo que é jeito. Tem gente branca, tem gente preta, tem gente amarela, tem gente vermelha, gente azul, gente magra, gente gorda, gente careca, linda que nem eu, gente com cabeluda, gente sem pelo, gente com pelo, todo mundo tem um jeito. E devemos o quê? Respeitar e entender que as pessoas existem. O professor não fala, o responsável não fala, a criança vai fazer o quê? É isso. Ó, fulano, vai comparar com coisa que já viu. Normal. Fulano é branco demais, vai chamar de quê? Macarrão sem molho. Né? As crianças brincam muito, né? Ô menino, macarrão sem molho. Vai brincar. As outras crianças vão rir. Deu pau pra ela. Os professores não falaram nada, vai gerar. Aí começa o bullying. Aí já começa a zoação. O menino não gostou, já começou a ficar feio. Então a gente tem que explicar isso. Que isso acontece. Né? Eu vou ver a Alessandra. A complementar, professor, estamos com 27 minutos, só para você cronometrar, tá? Pronto, eu tô aqui olhando, aqui ó, relógio. Pronto. Oferecimento G-Shock. Aí o que acontece? Se bater, vira um fio. Eu bater, pá, não quebra nada. Então, quando as pessoas me veem e brincam, né? Eu já tive caso já de ter crianças olharem pra mim, não ter acesso a um careca e ficar passando a mão. Crianças. Ô, tia careca, posso passar a mão na sua cabeça? Eu levo na graça, porque, mamãe, eu sou careca mesmo, fazer o quê? Oh meu Deus, chegar em casa, minha esposa, ai meu Deus do céu, olha, oh meu Deus, as crianças brincaram comigo, fizeram bullying comigo. É normal isso, as crianças não têm conhecimento disso. E ficam impressionadas, são crianças, gente, tá? Crianças. Então a gente precisa conscientizá-los. Né? Os professores os responsáveis. Conscientizar porque é certo. Tá? Então, acontece muito isso. Então a gente expõe isso na dissertação. Né, sobre o tema da questão racial, de cor, de forma, e deixa um pedaço para falar do próximo tema, que é a questão social, a questão financeira. O que é questão financeira, gente? Questão de quem tem mais e quem tem menos. O rico e o pobre, tá? Passa também por essa questão, que as pessoas têm melhores condições. A gente expõe no Brasil, né? A situação não precisa falar de novo, né? Que tem uma questão racial nisso, né? E tem lá na história, no passado, no início, escravidão, etc, etc. Que muitas pessoas associam, né, a pessoa ter dinheiro pela questão do fator da cor, né? Isso aí gera um certo racismo. E gera também um certo bullying em cima disso. Que o cara é isso, o cara tem, o cara não tem. Então, aí ficamos presos a um fator capitalista da coisa. Nós temos aquele preconceito da pessoa que a gente julga ser rica e julga ser pobre. Né? Então a gente começa a falar sobre isso. Deixa um pedaço para falar também da questão religiosa, tá? Das pessoas que falam da religião. E a gente vai seguindo isso. E cada um tem sua religião, outras pessoas não entendem. Se chegar alguém aqui, por exemplo, você conhece algum judeu? Eu conheço uns 3 ou 4 judeus. Então se chega um judeu numa escola, num lugar que as pessoas não têm acesso, ou um muçulmano que a gente não tem acesso. Aqui no Brasil, pelo menos nosso interior, o Nordeste, qual é a presença maciça de quê? Evangélico e católico. Se chegar assim e falar assim, tem um muçulmano ali, a gente vai tomar um susto, a gente não sabe que é muçulmano, chega com aquele negócio na cabeça. Mas temos que respeitar, né? Respeitar da mesma maneira, só que a gente não sabe o que é. Antigamente, assim, no início a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece tem a tendência a dar aquele kick, né? Como é que essa pessoa estranhar? Normal. Estranhar é normal. Agora apontar, olha lá, o cara é assim, vou juntar para bater nele. Isso aí faz parte da ignorância. Os animais são assim, os animais irracionais são assim. Se você olhar, assista qualquer canal que fala sobre documentário animal, assim, um grupo de animais e um animal diferente, eles todos vão atacar ali para se defender daquele meio. É normal no meio animal, gente, tá? No meio animal racional, da selva. No meio humano já é um pouco estranho, né? João Marcelo mesmo, pequenininho, vamos bater nele, porque ele é pequeno. Brinca pra ver. Karateca aí, velho. Capoeirista, meu filho. Cheio de malícia ele. Então o que acontece? Não adianta não, João. Vai ter que botar na mão mesmo. Bem feito.
Então, o que acontece? A gente precisa ter aí um pouco de malícia para colocar as partes da dissertação de maneira bem... Engenheiro da NASA. Engenheiro da NASA, aí já fez uma amém ali, deu certo. Então, a gente precisa armar a dissertação de uma maneira que ela fique coesa, ou seja, um ponto ligando ao outro. Eu chutei aqui 3 temas, tá? Mas você pode discordar, falar, não, Leandro, esse tema não ficou tão bom não, a gente pode melhorar. Lapida o nosso diamante, a gente colocou aqui, a gente colocou um diamante, agora vamos lapidar. Tá? Pode achar outros temas. O bullying passa por muitas coisas diferentes, né? Tá deixando claro aqui, eu chutei 3 temas de exemplo, tá, gente? Eu não coloquei, tem que ser assim, eu sugeri 3 temas, tá? 3 subtemas para falar do bullying. Pode passar pelo fator psicológico, pode passar por fatores escolares, fatores de quando a pessoa está na escola, como é que fala, meu Deus do céu, da série, da disciplina, da pessoa que tem um nível de consciência, né, da outra que não tem, pode ser costumes também, a pessoa tem uns costumes, a outra não. Tudo que diferencia uma pessoa da outra pode se tornar um bullying. Pode se tornar um bullying, então assim, pode gerar um bullying dali, né? Então a gente precisa mostrar essa consciência que, primeiro, há um fator social de distanciamento e aqui as pessoas têm que ter o quê? Conhecimento. E para resolver aquilo ali, eu preciso mostrar uma linha de raciocínio. Eu mostrei, dentro dessa dissertação, precisa ter aquela espinha dorsal. E qual é a espinha dorsal dessa dissertação? Vamos montar primeiro uma espinha dorsal para isso. Primeiro eu mostro que o bullying é um problema. Qual é a causa do problema? A razão do problema é a falta de conhecimento. E como é que a gente resolve essa falta de conhecimento? Com o diálogo. Então eu preciso, essa espinha eu tenho que colocar dentro dessa dissertação aí. É a base de sustentação, né? É aquela haste de metal que passa na estrutura. Para que a pessoa saiba que tem um início, meio e fim, passando por isso. Que o bullying é um problema que passa pela falta de conhecimento das pessoas e se resolve através do conhecimento, através da consciência. E a consciência é feita através da... Mas ele é diferente, mas isso é normal. Não é no nosso meio, mas nos vários meios. O mundo é grande demais para a gente achar que a pessoa é isso ou aquilo. E aí a gente pausa um pouquinho para o café para a gente falar da conclusão. Agora a gente já voltou aí 95% da dissertação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu numa redação, eu posso dar um... penso eu... Não recomendo. Por quê? Porque ali para você ser imparcial, como eu falei, imparcial e impessoal, não... 100% imparcial. 100% imparcial. Você expõe o fato ali, disserta o que Tá você... como espectador. Isso, você disserta como você sabe, você faz uma análise sobre isso. Mas você não precisa colocar de uma maneira, eu acho... Porque quando a gente coloca o nosso coração, assim, cada um tem suas vontades. É claro que você não vai... Nada é 100%, você não vai ser... Eu vou ser 100% imparcial. Não tem como ser 100% imparcial, mas tem que ter o máximo de imparcialidade possível. Tem que ser o mais impessoal possível. Você expõe aquilo ali. Claro que você deixa a sua marca ali, né? Mas tem redações em provas que já apareceu assim, qual a sua opinião sobre isso? Faça uma redação sobre isso. Aí já não é mais, quando você, até mesmo que pergunte qual a sua opinião, você tenta ser imparcial, você deve ser imparcial. Você vai falar assim, eu acho que é isso, isso, isso. Porque qual é a imparcialidade? As nossas vontades são meio estranhas. A gente olhar bem, cada ser humano é meio estranho. Se a gente, mesmo que seja um combate social, mesmo seja É algo a ser conscientizado. Conscientizado. Você tem que ser o mais vaselina possível, né? Você não pode ficar... Quando fala vaselina é que você tem que ser liso, né? Tem que ser... Quando alguém faz várias perguntas para querer te pegar, você responder de maneira imparcial. Tem que ser bem vaselina mesmo. Então você coloca de uma maneira bem imparcial. Coloca ali que, infelizmente, é um problema da sociedade, mas com consciência, tudo se resolve. Nada de querer agredir a pessoa, não. Tem que juntar, pegar o cabeça da turma e quebrar no pau, que aí resolve o bullying na escola. Não é assim. Se fosse assim, muitos problemas teriam resolvido, né? Mas também não pode. Não é com agressão que se resolve. A pessoa, a gente chega lá na hora, quem é o cabeça aí? Bota 3 seguranças na escola, bate na criança, pronto. Não vai ter mais bullying não, acabou. Só gera mais confusão.
vai gerar mais confusão, porque vai resolver o problema ali naquele exato momento, mas não vai resolver para sempre, porque essa criança vai crescer. Essa criança não está sozinha. Em violência vai gerar violência. Vão bater no menino ali, o menino vai em casa falar com o pai, vai vir, era 2, vão vir 5. Violência, aí os 2 que apanharam vão trazer mais 10. E vai virar uma guerra. Já pensou se tudo fosse resolvido na base da... Nós não somos animais irracionais, né? Para resolver tudo na base do tapa. A criança... Gostar de bullying, não, só vejo fazendo bullying com algum colega meu. Mas por que isso acontece? Você era novo, né? Nós passamos na fase da infância. E na fase da infância, a gente não sabe como... A gente se fala assim, não, Alessandro, você tem que dialogar. Você falou que é dialogar, velho. Dialogar para crescer. Essas coisas só aprende depois de adulto. Adolescente novo, a gente só quer resolver tudo. Até as coisas da vida a gente só quer resolver na base do grito, da porrada, da gritaria. Na força, vai ser assim. Se não for assim, não resolve. Então, assim, nós jovens passamos, né? Porque eu tenho 18 anos. Então, assim, nós passamos por esse problema de querer resolver tudo na base do tapa. Mas não é assim que as coisas se resolvem. É com calma. Não é na força, é no jeito. Mas você era criança, o que você viu? Qual era a primeira coisa que você viu na cabeça? Você está em desenvolvimento. Bom, para acabar com esse bullying, vou defender seu amigo. Como é que você vai defender? Pegando um pau e tacando na cabeça do outro. Aí resolve, o cara desmaiou ali, pronto, já não tem mais problema. Acabou o problema. Pronto. Expulso, acabou o problema, resolvi. Nunca mais alguém vai mexer com ele. Já imaginou se tudo fosse resolvido assim? Já imaginou se as coisas fossem resolvidas dessa maneira? Ó, mata que resolve, pronto. A vida não as coisas não são, os problemas sociais não são baratos, não são germes. A gente chega aqui e joga limpa, né? Ah, tem barato, tem rato em casa, só matar, né? Resolve. Não, também você não vai dialogar com um rato, olha rato. A minha casa não é um ambiente para, né, a sua presença aqui, proliferação, tal. Então, por favor, se retire minha casa. Como é que ele vai resolver com o rato? É porque você falou que esse tipo de animais não tem a consciência, né? Eles não sabem. Não sabem. Como uma criança é um ser humano, dá pra gente explicar, ensinar. Senão a gente criava uma vila para ratos, né? Para ratos se desenvolverem. Então não tem como fazer isso. Precisa expulsar, botar veneno em casa. Mas a vida não é assim que você resolve os problemas. Então a gente precisa... Qual é a moral da história que eu falei isso tudo? Que para resolver problemas sociais, a gente precisa, eu falei, é o problema, que é o bullying, que precisa para resolver um problema social através do conhecimento. Porque através do conhecimento você consegue verificar a forma que você consegue se dirigir para ela, para que todos se respeitem. Então a gente já chega no final na parte da conclusão, com todo esse diálogo montado. Primeiro eu exponho, né? Na conclusão, eu já coloquei ali, já falei dos 3 temas. Eu chego na conclusão, o que é que eu falo? Agora eu vou falar na conclusão que eu tenho que, para que eu possa resolver os problemas, para que eu resolva o problema do bullying. A solução do bullying. Primeiro eu conto todo o início, aquela parte do bullying, como foi relatado, o bullying é um problema social. E exponho os subtemas. Que dentre os fatores citados, que foi a questão da religião, financeira e étnico-racial, tem trazido os problemas à sociedade, né? E todos esses problemas são gerados, aí você expõe o porquê de aquilo ali. Todos esses problemas têm gerado através da falta de conhecimento do ser humano em relação a isso. Uma das formas que podem se resolver, aí a gente já trata do diálogo, da educação. Então são 3 tópicos, né? Isso. A apresentação do tema, o desenvolvimento, né? A explicação e a solução, que no caso você vai tentar mostrar alguma forma de solucionar. Eu falo, estou falando boca cheia mesmo. Sou bonito, trato, posso falar boca cheia. Então, para você chegar no final, você precisa expor essa linha de raciocínio. Você precisa falar assim, ó, o motivo da dissertação. Você expõe o motivo da dissertação ali. E para resolver essa dissertação precisa de um problema. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma coisa? Não. João? Oi? Alguém tem uma pergunta aí? Tem não. Tô só... Canal MBR, alguma coisa? Internet falhou. Eu queria que você, depois que você concluísse essa parte aí da conclusão, nós estávamos falando, foram 4 encontros de dissertação, né? Que você falasse sobre todos os tipos de texto para o pessoal ficar
salvo aí, né, os tipos de redação e os tipos de texto que existem na nossa língua, por favor. Tá, isso Depois eu daí. vou falar no início e vamos falar no final, né? Só fechar com chave de ouro, né? Existem dois tipos de dissertação, tá? A argumentativa e a expositiva, como eles falam, dissertativa, etc. A argumentativa é aquilo que você vai falar da questão, você vai expor ali os argumentos sobre ela. E a argumentativa é quando você confronta os temas, né? Você vai colocar os temas positivos e negativos. Você vai argumentar, você vai falar das coisas positivas e negativas. Tem como eu falar coisa positiva de bullying? Não. Então a gente vai falar só da questão descritiva. A gente vai descrever aquilo ali, o que cada ponto quer dizer. E a parte argumentativa é quando você coloca os pontos positivos e negativos. Ponto positivo e negativo é quando tem assunto polêmico, que a gente fala assim, dá para tirar algo positivo disso? Que é, por exemplo, questão armamentista. Alguns são a favor, outros são contra. Aí você vai ter que dizer o que é a favor e o que é contra na parte armamentista. Tá? Tem gente que não acha nada positivo. É a dificuldade de você. Eu sempre aviso aos colegas que são envolvidos com política. Eu sempre aviso aos colegas que são envolvidos com coisas extremas, religiosas. Tenham cabeça para saber o que é o outro lado, principalmente os estudantes, para que você saiba expor na hora da dissertação. Porque a política, quem é contra armamento, do lado da política é contra armamento, não vai ver nenhum fator positivo em relação a isso. Vai chegar na dissertação, toda aquela doença mental de política que ficou lá atrás, vai ser posto à prova. E agora você vai ter que colocar aqui o que é bom para armamento. E você não vai saber, porque você passou a vida toda fomentando o seu cérebro que tudo era ruim, e o outro lado, que vai achar que só tem lado positivo, também só vai achar coisa boa, não vai saber que tem ruim. Tem coisa positiva, tem coisa... Como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo. Então a gente tem que expor esses fatores, os prós e os contras, as consequências para o país, numa questão armamentista. Embora eu sou a favor, mas eu sei que também tem coisa negativa. A gente sabe, é que nem quando a gente compra um carro. A gente sabe, o bom que a gente vai dar de carro, mas a parte ruim tem a dívida a pagar e a mecânica, para saber se o carro também é bom de revenda. Então assim, eu já expus aqui 3 temas, 3 tópicos, 3 subtemas aqui negativos, mas é a parte boa, que você vai ter um veículo para se deslocar, que você vai ter, vai ter uma oportunidade de mais mobilidade. Então assim, tem mais coisas, né? Você pode utilizar esse veículo para ganhar dinheiro. Então assim, existem outras coisas acerca desse tema. A questão armamentista, a questão da defesa, a questão contra, vai em cima da insegurança, pode aumentar a insegurança, porque pessoas sem consciência, pessoas que não têm muita paciência um com o outro, pode passar por algum problema, criança pode ter acesso à arma, pode gerar mais acidentes. Tá? Então a arma a gente tem que saber que a arma não é um brinquedo. Muita gente acredita que é um brinquedo. Então, aí vai usar como brinquedo e vai se dar mal. E muita gente consciente, gente boa, gente que estuda, gente que faz curso, ainda acredita que a arma é um brinquedo. Mesmo sendo velho, pai de família, já acha que a arma é um brinquedo, acaba fazendo o quê? Besteira. Estivemos aí, esses dias aí, semana passada, semana passada, uma semana atrás, nesse mesmo horário. Hoje completa 7 dias. Fizemos aí nossa missa de 7 dias, que estivemos no stand de tiro. Porque se tivesse algum acidente, agora a gente estava na missa de 7 dias. É verdade, ainda bem que foi sobre o comando ali, foi tudo bem organizado. Agradecer ao Capitão Júlio aí, fez um excelente stand de tiro lá, fez uma excelente instrução de tiro. Imagine esse Capitão Júlio, coisa que ele não fez e nunca vai fazer na vida dele, que ele é um cara muito responsável. Imagine se o Capitão Júlio tivesse de brincadeira lá, brincando com a gente. E fala assim, Alessandro, pega a arma, dá um tiro aí, brincando, Alessandro. Ué, mas não sei atirar. Não, menina, é só apertar o gatilho. Toma aí. Ele vai lá, para um tiro e a arma atira em alguém. A gente agora está na missa de 7º dia. Isso não aconteceu, tá? Não houve nada, a gente só foi para fazer a live com ele e assistir no final a instrução. Então a gente só observou lá o pessoal fazendo o stand. Mas imagine se algum dos policiais lá tivesse brincadeira. Até eles próprios que são acostumados com isso tem todo um cuidado, né? Tem todo um cuidado. Imagine se acontecer alguma coisa ali. Se eles encarassem como uma brincadeira. Tanto que tem o stand. Para que tem um stand? Para não atirar na rua. Já imaginou se a gente faz isso na rua brincando?
Não, que nada, bota uma latinha aqui na piscina pra tirar. Brincadeira, gente, ó. É só não ter criança na frente lá. Não, tem um stand. Pra que ter um stand com um monte de barranco em volta? Para evitar, longe, afastado do meio social urbano. Para evitar o quê? Qualquer tipo de acidente que possa. E agora a gente estaria na missa de sétimo dia. Né? Então, por que a gente está na missa de sétimo dia? Porque tem todo um procedimento de segurança para um equipamento que não é para brincadeira. Pode ser usado como esporte, mas é para pessoas habilitadas para o esporte, sabendo que aquilo ali, aquela ferramenta não é um brinquedo, não é uma bola, né? E na mão de uma criança Não é qualquer um pode praticar. também não é qualquer um, porque são pessoas habilitadas. E uma bola até na mão de uma criança vira uma arma, porque tem menina aí que é espoleta e está quebrando tudo dentro de casa. O carro, né, que você falou também mais cedo. O carro tem que ter uma habilitação, tem que ter todo um processo. Imagine adolescentes no trânsito, né? Que aí não tem consciência do que é a vida, né? Então muitos adolescentes vão fazer o quê? Racha, brincadeira, vão achar que carro é brinquedo. Pode aumentar o nível de acidentes. Então, a gente já conclui mostrando o quê? Que o bullying é um problema, é uma moléstia social. A causa do bullying é a falta de conhecimento de responsáveis, professores, alunos, das pessoas que não sabem lidar com o que é o diferente. Portanto, que você vê o que é diferente, mostra que o bullying é causado por algo que é diferente ao nosso meio, é estranho ao nosso meio, e a gente aproveita para fazer associações a coisas que julgamos parecidas. Por exemplo, muita gente me confunde na rua com aquele ator, o Vin Diesel, não sei porquê. Ah, meu Deus, a gente pediu até autógrafo para mim. Então, isso é um bullying, que eu me sinto mal, porque eu não quero Vin Diesel feio pra caramba. Então, assim, ele é um ator, aí muita gente me confunde com ele, né? Então, na verdade, o povo me chama o Shrek, né? Ou se não, do Quarteto Fantástico, coisa, onde pedra. Ai, meu Deus, eu já tô começando a chorar, tá vendo? Orgulho. Aí, quer dizer, você fica como triste com aquilo. É algo diferente. Você vê gente careca na rua. Olha o Bebeto que jogou na seleção brasileira. Parece mesmo. Só pode fazer o gol e fazer assim. Então, é normal, entre adultos, brincando, uma brincadeira saudável, falar que não parece com o outro. Por exemplo, eu pareço com o Vin Diesel, né? Ele parece com o Bebeto, então, normal, besteira. Não parece com ninguém, não. Você é feio. Então, assim, Então, quando você vai falando, olha, quando você é grandão no meio do posto, os meninos chamam de quê? Vara-pau. Vara-pau, boneco de posto, boneco de Olinda. Boneco de Olinda. Não falei nada. Eu não falei nada. Depois que você é grande, o bonecão do posto chegou, tá nem aí? Que negócio de... Então, assim, tem as brincadeiras, né? As pessoas não ligam, ou ligam, né? Então, é normal. Não ofende. Não ofender, não fazendo mal à pessoa, pra você ficar chorando, cara, não pode chamar assim, boneco no posto. Chamar velho de Bebeto, ficar tudo certo. Não tá tudo. Então, o que acontece? Então, a gente já fecha na conclusão dessa parte, seguindo toda essa linha de raciocínio, para chegar no final, você ter consciência de que quando você chega no final, na conclusão de uma dissertação, você expôs toda aquela linha de raciocínio. Lembrando, ele passou pelo bullying, que é um problema social, causado por algo. A causa do bullying é que são pessoas que comparam pessoas a coisas, pessoas a coisas através de sua religião, de seu nível social, etc. E aí a gente tem que mostrar que o diálogo leva a pessoa, a consciência mostra a pessoa que tudo existe normalidade para as coisas. Então, o entender é que devemos respeitar as pessoas para evitar esse tipo de bullying, para evitar esse tipo de problemas, tá? E devemos não combater, conscientizar, a palavra mais certa, conscientizar a pessoa. É uma outra coisa que a gente fala de reciclar. Muita gente fala assim, eu vou fazer um curso de reciclagem, principalmente segurança, bombeiro. Até policiais falam, tem um curso de reciclagem. Nós não somos lixo, tá, gente? Vamos fazer curso de requalificação. Então, para evitar, vamos usar palavras, vai falar alguma coisa, em vez de falar reciclagem, fala requalificação. E recicla é lixo, tá? Então, para evitar, né, problemas na dissertação. Então a gente fecha aí, tá? A gente já falou sobre tudo. Vamos deixar um espaço para você fazer uma rima aí. Eu quero ver agora se você botou a musiquinha já aí. Bota o Wi-Fi aqui, que é a internet. Tuti, para fazer o que é daí a que eu... internet já. Se eu falar meu Wi-Fi aqui, vai vir gente do mundo todo para... Pega uma amiga pra mim, Jago, por favor. O menino agora vai começar o...
Então, gente, a gente vai começar. Ele vai botar o tuti-tuti-tuti aí e eu vou ficar aqui dançando. Mas tomara que dê 1 milhão aí, né, pessoal? Fazer uma gracinha para dar 1 milhão de views. Não. O canal fica famoso, não fica famoso. Eu fico rico. Aí vão achar que eu pareço com o Vin Diesel. Ele vai vir aqui em casa me entrevistar e fica tudo certo. Não é com a dancinha nova então, Léo? O que você acha? Nossa, você vai fazer uma dancinha aí. Aí já pensou, o jogador aí, amigo do Alessandro, pega e marca lá, acabou. Fica Pronto. famosão. Vamos fazer assim, gente. Quem puder aí, galera aí, sobe aí a hashtag. Vamos subir a hashtag aí lá. Não insiste nesse negócio de live do princesa, né? Claro que eu sou princesa. Eu coloquei lá no tema live do princesa. Tá? Bora fazer a foto. Galera printar aí, ó. Virado pra cá agora. Pronto. Eita. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa rima. Live do princesa. Vin Diesel. Leandro Gatão. Não, é demais. Leandro já é Gatão. Então assim, live do princesa. Canal IBR, GTBC curso, aprovação. Quero ver se você joga uns temas disso aí. Bota a cartinha virada pra cá pra pegar o outro. Demorou, hein? Vamos lá, se Tá joga. escutando? Tá legal o áudio? Ó. Espera começar. 1, 2, 3. Demorou então, vou chegar no improviso. Se liga aqui agora, quem tá assistindo é amigo, quem assiste é amigo. Eu vou falar até às 7. No salve, vou mandando pro canal MBR. É na hora, pode crer, eu vou falar evoluindo. Aqui é igual Faustão e quem sabe faz ao vivo. E eu vou te falar, e aqui eu não sou besta. É a live do princesa, só se for da sua cabeça. Então vou te dizer, eu vou falar, é no sapatinho. E escuta a rima do Ale até o fim. É dissertação, é de redação, tem que aprender aqui com princesa pra você não vacilar, não. Então vai se ligando, vou falar. Então tem que fazer a rima pra você desembolar. É a rima do princesa, eu vou falar até a 7 junto com o GTBC. É o canal MBR, ele vai descendo, ele chega na esperança. Com essa careta vai assustar as crianças. Eu vou te falar e eu não tenho medo. A careta do coisa vai fazer as crianças ter pesadelo. Mas eu vou falar aqui, mais uma vez a live. Tamo junto até o final. Escuta aqui a rima GTBC MBR, dá moral e curte e compartilha, pode crer. Essa é a marca MBR GTBC. Eu quero, eu posso, eu consigo, hein? Valeu, gente. Vamos fechar nossa live aí. Obrigado por tudo, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Foi.